Pessoal, boa noite então. Vamos começar então nossa palestra, que é nossa atividade aqui da noite. Pedir para vocês sentarem confortavelmente, fecharem os olhos, quem quiser. Imaginar que nesse momento nós estamos num lugar na natureza, como se caminhássemos numa mata, um lugar claro, iluminado, e chegássemos até uma região toda preparada para esse atendimento, para esta conexão com essa equipe espiritual, como se níveis nossos estivessem ali neste momento, recebendo um passe, recebendo um tratamento, nos ajudando a nos desconectarmos com tudo aquilo que traz perturbação para a nossa mente, para o nosso ser. Vamos serenar a nossa respiração e vamos nos perceber nesse estado de paz, de serenidade, de conexão com o nosso eu superior. E assim nós vamos voltando para cá, preparados, prontos para esse momento aqui de hoje. Eu não sei, eu estou achando melhor acender a luz. O que vocês acham? Não é melhor? Muito apagado a gente dorme, né? Dormir é bom também, a gente descansa, mas aqui é melhor a gente estar mais atento, né? Pessoal, hoje nós estamos dando sequência a estas palestras, essas vibrações, em torno desta temática que nos é tão cara e que é tão importante e tão impactante nas nossas vidas. Dificilmente algum de nós, não passou pela vivência, não se deparou com uma situação, seja na sua própria família, seja no seu rol de amizades, no seu trabalho, na sua vizinhança. Alguém que não tenha passado pela dor e pelo impacto de uma situação de suicídio. Nós sabemos que, infelizmente, essa doença, essa condição, esse fato humano, ele atinge um número muito grande de pessoas em todo o planeta. Em todo o planeta. É algo muito preocupante, é algo que nós precisamos conversar sobre. Houve uma época que se pensava que não era bom falar sobre isso. Vocês se lembram disso, né? Não é uma época muito distante. Ainda temos hoje pessoas que pensam assim. Mas do ponto de vista médico, profissional, da psicologia, dos estudos científicos que já existem sobre essa condição, nós hoje sabemos que é importante sim falar sobre, olhar para essa situação, tentar compreender o contexto em que ela está acontecendo, seja nas inúmeras tentativas de suicídio, seja no fato em si de sua realização. É importante conversar, é importante saber como conversar, é importante saber escutar, é importante abrir o coração, é importante sair do julgamento. Ninguém, nenhum de nós, pode julgar o que acontece com aquela outra pessoa
no momento em que ela toma essa decisão de desistir da vida com a ilusão de que com aquele ato a sua vida cessaria. E nenhuma religião, de todas que eu conheço, que eu já ouvi falar, tem tanto a dizer e tanto a contribuir com essa questão do que o Espiritismo, do que a doutrina de Allan Kardec. Seja por seu aspecto filosófico, seja porque ela traz comprovações de que a alma é imortal e de que o espírito segue e não morre nunca, seja pelas inúmeras explicações e inúmeros relatos de vida após a morte, particularmente nessa temática do suicídio. Então, a responsabilidade nossa enquanto trabalhadores, dirigentes espíritas, mas também a responsabilidade de todos aqueles que estão frequentando, estudando sobre a doutrina dos espíritos, a nossa responsabilidade é muito grande, porque nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós entendemos, que nós compreendemos, porque tudo aquilo que nos é dito e que nós, no nosso coração, nós integramos. A nossa responsabilidade é muito maior do que daqueles que não conhecem absolutamente nada destas verdades que o Espiritismo vem nos trazendo. Então, hoje nós vamos falar sobre viver a imortalidade da alma, a ciência na prevenção e no enfrentamento do suicídio. Porque viver com a ilusão de que a vida cessa com a morte deste corpo físico é algo que talvez traga para muitos de nós uma compreensão da vida que pode, de uma forma sem muito raciocínio, sem muita meditação, sem muito pensar, pode nos levar a um pensamento e até um ato de tirar a nossa vida. Porque se não existe nada depois, e se aquele sofrimento é tão grande, se aquela dor é tão intensa, que naquele momento a pessoa raciocina e pensa que com a morte do corpo físico ela vai ter um alívio daquela dor, muitos provavelmente vão cometer este equívoco, vão ser guiados por essa ilusão de que, de fato, tirando a vida do corpo, o sofrimento diminui ou o sofrimento cessa. Mas nós sabemos que não é assim. Nós sabemos que, ao contrário, com a morte provocada do corpo físico, em várias gradações, porque nós sabemos que é muito diferente aquela pessoa que tem consciência, aquela pessoa que sabe, não é? Que ela tem uma responsabilidade sobre a sua vida, a pessoa que é lúcida é diferente daquele que é uma pessoa tomada por um episódio depressivo com sintomas psicóticos, é muitas vezes levado a cometer este ato do suicídio ou outros atos sem ter uma responsabilidade total daquele ato. É muito diferente quando a gente está falando de uma criança, de um menino de 10 anos, 11 anos, 13 anos. Desses meninos que, infelizmente, nós invariavelmente ficamos sabendo que isso aconteceu. Então, é muito diferente. A responsabilidade é outra.
Mas vamos tratar aqui hoje não só sobre aquele que comete este ato, mas vamos conversar um pouquinho sobre o que nós devemos fazer para evitar que essa situação se torne irreversível. Como fazer isso voltando para nós mesmos? Quando nós nos vemos num quadro onde este pensamento habita a nossa mente. Como nós fazemos se isso está acontecendo na nossa família? O que fazer para diagnosticar aquilo que está acontecendo na nossa família e que eu não estou vendo? Quantas vezes nós atendemos pais e mães que nos buscam para uma ajuda médica e que dizem: eu não tinha a ideia, eu só achava que ele era um pouco tímido, eu não sabia o que estava acontecendo. Quando eu li a carta que ele deixou, eu pensei: não, esse aqui não é o meu filho. Então, hoje nós vamos tratar de tudo isso. E preparando aqui essa palestra, eu me lembrei de um episódio que aconteceu comigo alguns anos atrás. Eu estava grávida da minha filha mais nova, que hoje tem 26 anos. E durante a gravidez, já quase no final da gravidez dela, eu fiquei sabendo que um grande amigo meu, um amigo muito querido, tinha sido colega de faculdade. Depois nós fomos fazer residência médica em São Paulo. Ele foi um pouco antes, que ele era um pouco mais velho. E nós tínhamos um vínculo muito forte. Durante um período, esse vínculo chegou a ser um vínculo até de um namoro. Mas o entusiasmo maior era meu. Ele sempre gostou muito de mim como amiga. E depois aquilo em mim também se transformou. E ele era um grande amigo meu, que me ajudou muito chegando em São Paulo. Nós éramos muito ligados. Depois eu fui muito amiga da esposa dele, enfim, um grande amigo. Quando eu estava grávida, casada, grávida da minha filha, eu soube que ele havia falecido aqui em Goiânia. Foi uma dor muito grande. Inclusive, nós éramos tão amigos que os nossos amigos em comum quiseram esconder este fato, mas era impossível esconder esse fato. Então, quando eu soube do desencarne dele, aquilo me causou uma dor muito profunda. E eu soube das circunstâncias da morte dele, que foram circunstâncias que poderiam ser consideradas por alguns um descuido com sua própria vida. Um momento de um desequilíbrio, um uso abusivo do álcool e uma queda causando um traumatismo crânioencefálico, causando a sua morte. Esse fato nos abalou a todos. Uma pessoa, inclusive, muito conhecida, então foi um fato que chocou muito todos nós. E eu, quando voltei a morar em Goiânia, segui a minha vida. Passados uns 2, 3 anos, eu comecei a sonhar com ele. Mas eram sonhos tão vívidos, tão reais. Ele dizia assim: eu preciso da sua ajuda. Eu preciso da sua ajuda. E eu comecei a pensar que aquilo era real, que aquilo não era um simples sonho, que ele, enquanto espírito, estava pedindo a minha ajuda. Ele não era espírita, mas ele era uma pessoa espiritualizada. Não era espírita, não era religioso. Eu, então, nesta época, já trabalhava no Hospital Espírita Eurípides Barçanufo. E eu procurei um grande médium, o senhor José Lemes, acho que talvez alguns de vocês tenham conhecido. Era um médium de uma mediunidade muito clara, muito cristalina. O senhor José Mendes tinha vários grupos de desobsessão, de tratamentos espirituais.
Até a gente brincava um pouco, porque eu não conhecia muito o trabalho do seu Zé Lemes, e você entrava na sala, aquelas correntes magnéticas, e eu entrei com a minha irmã, que já trabalhava com ele, e à medida que ele ia falando, vai passando, era passando os espíritos, né? Pode sair, pode sair. Ele era assim, bem firme com os espíritos. E eu achei que ele estava falando com a gente, então eu levantei e fui saindo. Ela falou, não, você pode ficar. Seu Zé Lemes tinha esses trabalhos que envolviam um número grande de médios. E eu procurei seu Zé e falei para ele, seu Zé, eu tenho um grande amigo que morreu há 3 anos atrás. Uma morte violenta, numa situação que não ficou muito clara, e eu ando sonhando com ele todas as noites. Ele está me pedindo ajuda. Aí o seu Zé pediu que o grupo de médiuns entrasse em contato com este espírito. Eu disse o nome, ele pediu que os médiuns entrassem em contato. E ele chegou perto de mim, seu Zé, e disse assim, esse seu amigo é assim, assim, assim? Ele se apresenta assim, o cabelo é assim, a falta do cabelo é assim, a expressão dele é. Ele falou assim, doutora, ele está num lugar de suicidas. Faz sentido isso? Eu falei, é possível. Nós sabemos que André Luiz, que era um médico, não é? Que não se suicidou, mas era um médico que fazia uso abusivo do álcool e do cigarro, que quando o André Luiz desencarnou, quem leu o livro Nosso Lar, que assistiu o filme, sabe dessa história. Lá, no outro lado da vida, numa região umbralina, André Luiz foi considerado, chamado de suicida. Aquilo perturbou muito. Ele passou muitos anos naquela região, até que ele foi resgatado, principalmente pelas preces, pelo amor de sua mãe. E muito tempo depois é que André Luiz foi perceber por que ele estava sendo chamado de suicida. Ele dizia, mas eu não me suicidei. Mas o comportamento, a vida que ele estava levando, ele colocou a vida dele em risco, principalmente pela questão do álcool. E ali estava eu, com seus Zé Lemes, pedindo em função desse espírito, meu amigo querido. E o seu Zé, depois de descrever ele, pediu que os médiuns o ajudassem a se retirar daquele lugar. E aí, algo que para mim foi a comprovação inconteste de que era ele mesmo. Ele disse assim, doutora, ele disse que sozinho ele não vai não. Que tem outros espíritos aqui que estão sofrendo muito e que ele quer levá-los também. Isso era ele. Ele era um homem assim. Ele era um homem que ajudava muito as pessoas. E eu disse, seu Zé, por favor, vamos levar todo mundo aí para onde tiver que ir. Porque ele não vai sozinho, não. Eu conheço e é ele mesmo. E aí, toda aquela coletividade de espíritos que estavam ali naquela condição de sofrimento foram levados até o hospital da espiritualidade, uma enfermaria especialmente preparada para atendê-los. Mas antes dele se afastar, seu Zé me disse, ele ainda quer falar com a senhora. E ele se aproximou e seu Zé me dizia, ele lhe deu um beijo na testa. Hoje eu falo isso, consigo falar, mas muito tempo eu contava essa história e eu me emocionava, ainda me emociono. E eu falei que Deus o abençoe e diga para ele que eu o amo, que tenho saudades. Falou, doutora, ele está pedindo uma outra coisa para a senhora. Ele pede para a senhora, por favor, para a senhora procurar pela mãe dele, porque a mãe dele está com pensamento em suicídio. Em função da dor, do inconformismo que ela ficou com a morte dele. Por favor, ele pediu. E foi embora.
A partir daquele dia, eu deixei de sonhar com ele. Eu percebi um alívio no meu coração. E eu sabia que eu tinha ali uma missão, que eu tinha que ir atrás da mãe dele, mas eu não tinha contato com a mãe. A mãe morava mais na fazenda, mais no interior. E eu confesso para vocês que talvez eu não tenha levado tão a sério aquele pedido. Passou um mês, passou 2 meses, e eu sempre pensava, eu não posso deixar de procurar essa pessoa. Eu preciso falar com... Eu tinha passado muitos anos, 20 anos longe de Goiânia. Não tinha mais contato com as pessoas aqui, enfim. Eu não o procurei em tempo. Quando eu fui procurá-la, uma colega minha me disse assim, eu falei, escuta, eu preciso achar a mãe do meu amigo tal. Ela disse assim, ô Dagmar, você não soube? Ela se matou há 1 semana. Então vocês vejam que seriedade é essa? O que é essa contribuição que o Espiritismo nos dá? Essas oportunidades que nós temos de mudar alguns destinos trágicos. Eu digo para vocês que depois desse acontecido, eu passei a ficar mais atenta. E quem me conhece sabe que eu acabo atraindo muito esse tipo de clientela e eu sou muito presente junto deles e das famílias. Até porque essa dinâmica e essa situação é presente no meu sistema familiar. Meu querido avô, pai da minha mãe, terminou a vida por um suicídio, depois de um diagnóstico de uma tuberculose praticamente incurável e de um desequilíbrio que envolvia jogo e perda de bens materiais. Ele foi ao suicídio deixando 6 filhos pequenos. Uma mais nova tinha 3 meses de idade. Minha mãe era uma das mais velhas. Minha mãe era um espírito muito forte, muito luminoso. Minha mãe é, junto com meu pai, os criadores ali do hospital, a Casa de Eurípides. Mas foi uma vida muito difícil que eles tiveram. E durante muito tempo não se podia falar que a morte do vovô Miguel era uma morte por suicídio. A gente não tem nenhuma foto dele. Muitos anos depois, um tio meu, que tem um quadro depressivo, depois que eu e meus irmãos começamos a fazer um trabalho, esse trabalho que nós fazemos de entrar em contato com todas essas dinâmicas familiares, esse trabalho que se chama constelação familiar, nós conseguimos resgatar muito da história do nosso avô. E sem que eu tivesse dito nada para esse meu tio. Muitos anos depois, imagine, mais de 50 anos depois, esse tio liga para nós e diz assim, não é possível que nós não tenhamos nenhum túmulo decente para o meu pai, o avô de vocês. Pois eu estou fazendo aqui agora um túmulo para ele, ali em Buriti Alegre. Um túmulo à altura dele, porque meu pai era um homem muito bom, era um homem muito caridoso e sofreu muito com esse vício que ele tinha e com a tuberculose que ele pegou. Enfim, então essa dinâmica do suicídio, ela está presente nas nossas vidas. E é importante a gente falar sobre isso, enfrentar isso. Vamos seguir mais um pouquinho aqui. O Espiritismo, além das obras básicas de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, principalmente, respondendo a todas as perguntas a respeito da vida após a morte, o Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo todo um ressignificado, uma compreensão mais ampla do Evangelho do Cristo, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno,
a Gênese, toda essa coleção, não é? Lembrando que aqui nesta comunidade nós temos todo ano uma turma que é de estudo da doutrina básica do Espiritismo. Nestes livros você tem inúmeros ensinamentos, lições, anúncios, revelações que falam sobre a vida após a morte e particularmente nas questões do suicídio. Mas você tem toda a coleção de André Luiz, começando pelo Nosso Lar, e todos os outros livros de André Luiz, psicografados por Chico Xavier, que contam em detalhes como é a vida após a morte, que nos traz revelações que até hoje a ciência ainda não descobriu, não entendeu. E algumas coisas que já eram ditas aí há mais de 50 anos atrás, agora a ciência está comprovando. Então, muito importante também a gente poder ler essas obras e conhecer mais sobre a vida do espírito. Mas nós temos esta obra, que é uma obra espetacular. Acho que eu vou apagar essa luz aqui um pouquinho, para vocês enxergarem melhor. Melhorou um pouquinho? Nem sei, acho que eu nem paguei certo. É aqui, peraí. Agora sim, né? Esta obra aqui, que não está dando para enxergar direito, é o livro dessa grande médium que se chama Ivone Pereira, Ivone Amaral Pereira. Esse livro se chama Memórias de um Suicida. Quem de vocês aqui conhece, já leu esse livro? Levanta a mão para eu ter uma ideia. Poucas pessoas. Esse é um livro que vale muito a pena. Ele é um livro importantíssimo. Esta médium, Ivone Pereira, que tem toda uma vida cheia, plena de fatos transpessoais, vamos dizer assim, de fenômenos, a começar do seu próprio nascimento, com 30 dias de vida, ela foi dada como morta, e a sua mãe se jogou no chão e ajoelhou e pediu para Nossa Senhora que não levasse a sua filhinha. E de repente, quase que com um milagre, a criança voltou a respirar. Assim começa a encarnação de Ivone Pereira. Ivone Pereira é tia do nosso querido amigo aqui, médium aqui da casa, o seu Aloísio. Tia dele, irmã da mãe. E é um espírito que nós temos a honra, de vez em quando, de receber a presença dela nos nossos trabalhos. Um espírito muito luminoso. Ivone Pereira traz, na sua história reencarnatória, essa questão do suicídio, com um resgate dela própria. E ela se tornou, então, a médium escolhida para receber esses espíritos, principalmente o espírito do grande poeta português Camilo Castelo Branco, que terminou a sua vida num suicídio depois de se ver privado da visão, cego. Ficou muito desorientado e acabou dando um tiro no peito. Este livro conta a história de Camilo Castelo Branco, contada por ele, quando ele está no plano espiritual. Nos detalhes, como é a vida após a morte, nos casos de suicídio. Teve uma época que a gente dizia assim, esse livro é muito pesado, a gente não deve ler esse livro não, porque ele é muito pesado. Mas isso já mudou, junto com a ciência que vem mostrando a importância de falarmos sim sobre o suicídio. Também o livro de Ivone Pereira é resgatado e é estudado hoje como uma das obras mais importantes dentro do Espiritismo e como uma das obras mais valiosas na prevenção e no enfrentamento da questão do suicídio. Eu recomendo vocês, é um livro que temos aqui na livraria
a terem a coragem de lê-lo. E o bonito de tudo isso é você saber que esse livro é uma lição de esperança, mas para o final de toda a psicografia de Ivone Pereira. Tem uma época que todo esse livro que ela escreveu, essas folhas que ela foi usando para escrever, ficaram paradas porque ela teve alguns meios do próprio espiritismo duvidaram um pouco, não é possível. Essa médium, Camilo Castelo Branco, tiveram uma certa dúvida sobre a mediunidade dela. E também se percebeu que aquele momento lá atrás, quando ela recebeu essa psicografia, não era o momento ideal de projeção, de lançamento do livro. Interessante é que quase 20 anos depois, quando Camilo Castelo Branco, inclusive, anuncia que ele pararia de escrever porque ele estava se preparando para reencarnar. Ele estava se preparando para reencarnar. Então, vocês vejam que a ilusão de que o suicídio tirasse ou tira a vida cai por terra quando você toma conhecimento de todo esse processo e desta possibilidade que aquele espírito tem de resgatar aquele seu ato com a bênção de uma nova encarnação. É óbvio que nós sabemos que a lesão causada no seu corpo perispiritual, ela não é curada de uma hora para outra. E geralmente esses espíritos reencarnam trazendo sinais, sintomas, deficiências no seu corpo físico, que são nada mais, nada menos do que a memória daquele ato implantada, reverberando no seu novo corpo físico, como uma forma, inclusive, de resgate dessa experiência traumática. E quando Camilo Castelo Branco anuncia que ele irá reencarnar, quem entra neste processo e acaba escrevendo uma parte do livro é ninguém mais, ninguém menos do que Leon Denis, um dos maiores filósofos estudiosos do espiritismo contemporâneo de Kardec, que permaneceu, era mais jovem que Kardec, permaneceu sustentando o espiritismo na França por tantos anos. Autor de livros importantíssimos, como A Questão do Ser, do Destino e da Dor. Leon Denis assume, então, esse lugar especial, como se a dizer para todos aqueles das federações, daqueles que duvidavam da mediunidade de Ivone Pereira, como se a dizerem, prestem atenção, olha que médium extraordinária. Este livro é uma pérola para a vida humana, para a humanidade, não só para o próprio espiritismo. Foi então que o livro foi publicado pela primeira vez, em 1957. Hoje já são inúmeras edições e ele segue sendo um livro muito importante. Ivone Pereira. Ivone Pereira era uma médium tão especial e a sua missão com relação à questão do suicídio era tão importante, tão impactante, que vocês sabem que um dos grandes escritores russos, que é Leon Tolstói, assim como Dostoiévski, considerado um dos maiores escritores de toda a humanidade, Leon Tolstói escreve um romance, Ana Karenina, que eu acredito que muitos de vocês conheçam. Tem filmes, tem muitas edições.
E é um livro belíssimo, mas é um livro que tem um final muito triste, porque Ana Karenina, tomada de uma paixão não correspondida, de um amor e de um sofrimento muito grande, termina a sua vida por suicídio, se jogando na frente de um trem. Acontece que este episódio e o sucesso que esse livro fez em toda a Europa desencadeou uma onda de suicídios na Europa, de muitos jovens, mulheres. Isso é tão marcante, tão impactante, que recentemente eu acompanhei uma pessoa, uma mulher que é suíça, e ela me disse que a mãe dela terminou a vida com um suicídio e que ela era muito influenciada por Ana Karenina. Agora vocês vejam que loucura isso. E Leon Tolstói pede a espiritualidade maior, que ele estava muito arrependido de ter escrito aquele romance com aquele final, e que ele pedia a oportunidade de, através da mediunidade, neste caso específico de Dona Ivone Pereira, que ele pudesse falar sobre a vida após a morte, que ele pudesse falar sobre o seu arrependimento de ter influenciado tantas pessoas, pessoas frágeis, não é? A cometerem ali o suicídio. Então, tem muita coisa. É um campo muito vasto de conhecimento. Aqui são dados estatísticos que nós sabemos que são terríveis, principalmente esse que do Ministério da Saúde, que diz que 45% dos casos de autolesões e suicídios acontecem em jovens de 15 a 29 anos. As causas desses suicídios em jovens, em adolescentes e crianças, estudos mostram que as crianças, neste mundo moderno nosso, passam por um isolamento muito grande, um afastamento muito grande dos pais. Aqui eu trouxe algumas imagens. Começa lá atrás, quando uma criança, um bebê, chora muito. Ele não está chorando porque ele é mimado, ainda mais um bebezinho tão pequenininho. Ele tem uma dor. Ele tem uma dor que pode ser fome, pode ser sono, pode ser tanta coisa que a gente não sabe direito ainda por que esses bebezinhos choram tanto. Mas qual deve ser a atitude daquela mãe, daquele pai? Acolher aquele choro, abraçar a criança, dizer para ela: querido filho, eu estou aqui. Eu estou aqui, eu estou escutando o seu choro. Não se preocupe, vai dar tudo certo. A sua mamadeira está chegando, ou o mamar direto da mãe, melhor ainda. O sono está ali já na hora, eu vou te fazer dormir. Isso é só um exemplozinho pequeno. Um adolescente, muitas vezes, está pedindo socorro. E o pai e a mãe não perceberam ainda. E talvez seja tarde demais. Muitas crianças estão num vício, numa compulsão de jogos, numa compulsão das chamadas telas, e os pais não estão percebendo a gravidade disso. São emoções secundárias, não são as emoções primárias, não é algo que a criança vive, vivencia, machuca, levanta, o pai pega, leva, acolhe, conversa, corrige, delega-se para as telas. E você já vê pessoas colocando celular nos bebezinhos mais pequenos. Isso não é só no Brasil, não. Isso acontece lá fora também, infelizmente. Então nós temos que estar atentos a isso. Qual é a alternativa? Vamos tirar os computadores das crianças e os celulares? Não.
mas vamos ter equilíbrio, vamos assumir o nosso compromisso diante dos nossos filhos de uma educação que de fato crie as condições para que aquela criança se desenvolva e que tenha autoestima. Uma vez perguntaram para um professor: nós somos os responsáveis pela felicidade dos nossos filhos? Eu me lembro que ele respondeu assim: pela felicidade não, porque são muitos outros fatores, inclusive os fatores espirituais que nós não controlamos. Aquele filho nosso é um espírito que já viveu muitas vidas e que traz muitas vezes impregnados no seu campo mórfico, impregnados no seu perispírito, através das informações que estão lá no seu corpo astral, memórias de muitos traumas passados. Muitos suicídios estão provocando hoje, nas reencarnações, sintomas compulsivos, inquietudes, gestos esquisitos. Coisas que, se a gente for olhar mais fundo, a gente vai perceber: aqui tem algo, tem uma dor, tem um sofrimento, tem algo que essa criança, esse jovem está manifestando. Nós não sabemos o que é. Leva às vezes no médico, no outro, e tudo, ou às vezes não leva, isso não é nada. E às vezes corrige com violência. Para com isso, menino. Para de ficar cutucando esse nariz, ou de ficar mexendo nessa orelha, ou de ficar... Muitas vezes aquilo é algo que a criança está trazendo na sua inquietude como uma memória de um trauma passado. E se veio na sua casa, na nossa casa, na minha casa, é porque eu tenho um compromisso com esse espírito. Então nós precisamos transformar um pouco mais o cenário das nossas casas e das escolas. As escolas preocupadas só em ensinar aquele conhecimento que depois vai fazer a pessoa fazer lá um teste e vai entrar no vestibular e vai realizar muitas vezes o sonho que é do pai. Quantos estudantes de medicina, quantos estão fazendo medicina porque é o sonho do pai, da mãe, médico, filho médico? Minha irmã brincava um pouco, dizia assim: não, aqui em casa nós temos liberdade total, ou é medicina ou é engenharia. Isso não é liberdade total. Então a gente tem que estar atento. Esses dias eu tenho ido no consultório, o menino está fazendo direito, o menino com quadro depressivo grave. Eu falei: mas o que você quer mesmo? Ele falou assim: eu sou um artista, eu gostaria de fazer artes plásticas, pintura, mas se eu falar isso, vai ser uma tragédia lá na minha casa. Fica difícil, haja terapia e medicamento homeopático e tudo mais para ajudar esse menino. Não é? Então, é isso aí. Rapidinho, fatores de risco, eu já falei muito aqui, mas vou repetir rapidinho. Os transtornos mentais, muitas vezes pouco diagnosticados, outras vezes diagnosticados em excesso, também tem isso, tá? Então, os transtornos mentais são a principal causa, de fato, do suicídio. Agora, o transtorno mental tanto pode ser uma doença psicótica, um surto psicótico, uma esquizofrenia, um transtorno bipolar grave, tá certo? Quando pode ser também um quadro de depressão, uma depressão também grave, né? Uma ansiedade, uso de álcool e outras drogas, uma das principais causas do suicídio. Sofrimentos psíquicos vários e quantas vezes não percebidos pelas pessoas ao redor, nem os pais e nem os professores na escola e nem ninguém. Fatores familiares, hereditários, sistêmicos. O suicídio é uma condição sistêmica. Ainda essa semana, atendendo uma paciente, ela com ideação suicida e várias tentativas,
Ela tem 2 filhos, um de 10 e um de 3 anos. Ela disse assim, não, se eu me matar, vai ser um alívio para os meus filhos, porque eu estou sempre deprimida, sempre dando problema, ela tem uso de substâncias também. Ela falou, e meu ex-marido é um bom pai, ele vai cuidar deles. Eu disse para ela assim, eu queria só te dar algumas informações. Primeiro, eu falo sempre que a morte não existe, que a alma é imortal, que o espírito é eterno. Bom, essa solução não vai resolver seu problema. Você vai continuar com esse sofrimento depois. Eu falo sempre assim. Mas tem uma outra coisa, eu disse para ela, eu falei, é interessante você saber que tem um estudo estatístico dizendo que quando a mãe ou o pai se suicidam, a chance do filho vir a se suicidar também, quando ele for mais velho, é muito alta. Eu tenho a impressão que você não gostaria de ter essa responsabilidade do suicídio do seu filho. Não, doutora, pelo amor de Deus, de jeito nenhum. Então, pense um pouquinho. Vamos avaliar direitinho. É claro que essa moça tem um sofrimento muito grande e nós a acolhemos. E ela tem dificuldade com a mãe, que por sua vez tem uma dificuldade com a própria mãe, e a gente vai tratá-la e vai acolhê-la sem nenhum julgamento. Mas a postura nossa, seja como um terapeuta, seja como algum familiar, é ser muito firme e trazer a verdade para essas pessoas. Traumas individuais, violência familiar e social, núcleos familiares desestruturados, pode ter só uma mãe. Quantas famílias aí, não é? Tem uma pessoa, mas se essa pessoa é equilibrada, é amorosa, é religiosa, cria os filhos com amor, não joga os filhos contra o pai, obrigando aquele menino a não gostar do pai para não trair a mãe, que é uma das causas mais frequentes de depressão. Não, aquela mãe equilibrada, aquela mãe serena, esse filho vai se desenvolver bem. Ele provavelmente, se ele tem inclusive alguma tendência espiritual a uma situação de depressão, ele pode se equilibrar. Escolas e comunidades despreparadas, valores materiais muito mais importantes do que os valores espirituais. Esse é um dos fatores de risco que eu considero mais impactantes. E, infelizmente, as nossas sociedades valorizam muito mais os valores materiais que os espirituais. Nós temos as causas espirituais. Aquele indivíduo que já terminou a sua encarnação com uma depressão, ele tem uma grande possibilidade de vir a se suicidar de novo. Essa memória fica presente. E as causas chamadas, os processos obsessivos, que nós conhecemos muito bem. Temos que tomar muito cuidado. O processo obsessivo, muitas vezes, trazido por levas de espíritos que se suicidaram e que querem levar aquela pessoa também ao suicídio. Os fatores de proteção, para a gente terminar aqui. Falar sobre o tema. É importante falar sobre o tema. Presença, escuta, amor, seja na família, na sociedade, nas escolas. A base educativa na criação dos filhos, acolher, não julgar, respeitar a dor do outro. Quantas crianças jovens vão ao suicídio por uma questão de opção sexual? Aquele menino que se revela gay e que a família não aceita. Aquela menina que percebe que o seu corpo é masculino e ela diz, eu sou um homem trans. E o pai e a mãe têm dificuldades. E a coletividade rejeita, não aceita. Entre essa população, o risco de suicídio é maior ainda. Portanto, não julgar, respeitar a dor e respeitar o outro. Tratamento médico e psicológico o mais precoce possível, diagnósticos e tratamentos precoces, envolvimento nas escolas e comunidades. Autoconhecimento, autotransformação,
transformar em nós os preconceitos, os julgamentos, viver a vida do Espírito, a imortalidade da alma. Vamos fechar os olhos agora e vamos pedir para os nossos irmãos médiuns que no momento em que nós fechamos os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos até o alto, sabendo que neste momento não estamos aqui só encarnados, mas muitos espíritos desencarnados vêm em busca também deste alívio, dessa atmosfera de acolhimento. E vamos sentir que estamos prontos para receber com gratidão esse passe que os médiuns nos oferecem nesse momento. Sentindo essa transmutação de energia. E assim, em nome de Jesus, nosso Mestre Maior, nós encerramos esse momento de vibração e de palestra de hoje, dizendo graças a Deus e graças a Jesus, que assim seja.